Nós falamos, né, que as palavras têm poder. E sabemos e ouvimos dizer sempre isto, né, que as palavras têm poder. As palavras realmente têm poder, né, mas que palavra verdadeiramente teria poder? Seria aquela palavra que eu a conheço em profundidade, né? Às vezes a gente diz, né, a poder no nome de Jesus, né? A poder em falar, né? O nome de Jesus. Então a gente fala, nossa, há poder no nome de Jesus. Então a gente descreve às vezes as coisas assim, né? Há poder, né? Há poder nas nossas palavras. Nós podemos imaginar, já pensou se tudo que nós falamos diariamente, ao longo de nossas vidas, tivesse realmente poder, né? Ela acontecesse ou produzisse algum efeito? Então nós acabamos percebendo que não é bem assim, né? Que para a palavra ter poder, ela tem que frutificar, ela tem que ser gerada, concebida, né? É a mesma coisa das escrituras. Às vezes a gente diz, há poder na palavra de Deus, tanto que às vezes as pessoas acreditam tanto nisso, nessa crendice, que elas deixam aberto ali, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nos Salmos, né? Ou em outra palavra, né? Nos Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então a gente define assim, em forma de crendice, em forma de uma crença errada, né? Porque o poder do que eu falo, do que eu creio, tem que ser conhecido em a sua profundidade, né? O seu sentido verdadeiro. Então, se eu disser há poder no que eu falo, uma palavra, vamos dizer amor, né? É poderosa. E às vezes nós percebemos que aquilo que nós falamos surte efeito, porque se eu falar uma coisa boa, a gente percebe, surte um efeito bom. Se eu falar uma coisa ruim, surte um efeito ruim. Então, realmente, o que nós falamos surte um efeito, né? Há um poder, sim, né? Mas por que gera um poder? Porque ali ela já foi concebida. Quando eu falo uma coisa ruim para uma pessoa, em vez de eu fazer um elogio a uma pessoa, eu a discrimino, né? Eu falo dos seus defeitos, eu a ofendo. Então, que vai produzir algo ruim na pessoa. Porque ela já vai. Quando ela receber aquela palavra, ela vai conceber, né? Ela vai dar vida àquela palavra. Então, a diferença do que falamos e o poder, para nós realmente dizermos que há poder no que falamos e nas palavras, realmente há poder. Toda palavra, ela tem um espírito, né? Ela tem uma vida. E a gente percebe isso, que as palavras têm vida. Tudo tem vida, né? Se nós formos observar, tudo tem vida realmente. Então, quando eu falo uma coisa ruim, produz alguma coisa, se a pessoa gerar, se a pessoa der vida àquilo que eu falo, de bom ou seja de ruim, e a gente percebe, se uma pessoa nos faz um elogio, o que produz em nós? Bons hormônios, né? Coisas boas nos meus pensamentos, né? Eu concebo coisas boas, se a pessoa fala coisas ruins, eu concebo coisas ruins. Então, a gente vê que tem poder sim. Mas tudo tem que ter uma profundidade. É igual as escrituras, a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós precisamos conhecer as profundidades da palavra de Deus, verdadeiramente, para que surta o efeito. Por exemplo, muitas crendices aí dizem que se eu falar em nome de Jesus, ou se eu disser, né, tal salmo, vai ter um efeito. Não vai ter. Por quê? Porque ele tem que ser concebido, ele tem que ser encarnado, para que depois venha a revelação daquilo que quer dizer o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é simples assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que não vai faltar realmente? Às vezes vai faltar, tá faltando muita coisa, né? Principalmente conhecimento e entendimento. Então nós devemos nos voltar a ver que tudo que eu falo tem profundidade. Se eu falar, eu creio em Deus, eu simplesmente falo creio em Deus. Cadê o fruto dessa palavra? Eu creio em Deus, né?
tem que haver um sentido, eu tenho que perceber o verdadeiro sentido da palavra. Eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas o que é fé? Eu tenho que pensar, estudar o que é realmente fé, o que é realmente crer, né? Porque quando eu creio realmente, vai frutificar dentro de mim, vai conceber coisas diferentes em mim quando eu creio realmente. Então a gente tem que começar a perceber. Eu digo eu amo, eu digo amor, vamos pôr a palavra amor. Ela tem uma profundidade. Deus. Mas às vezes a pessoa fala Deus assim em vão, sem conhecer realmente Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Mas cadê a profundidade? O sentido, a concepção da palavra que eu falo. Então, tem diferenças, vamos supor. É uma pessoa briga com a outra e discute, vai ter um efeito, vai produzir. Aquilo ali vai criar uma vida dentro da pessoa, vai deixar ela triste, amargurada, ofendida. Então, essas coisas são levadas juntamente com as emoções. Então, quando eu levo uma palavra juntamente com a emoção ali do momento, né? Duas pessoas estão discutindo, vai ter um efeito, logicamente, né? Porque ali tem a emoção junto, tem a vida junto. É a mesma coisa a palavra de Deus, as escrituras. Ela tem que vir junto com a concepção, com o sentido verdadeiro de fé, de crer, né? Quem crê em mim, como diz as escrituras, olha, porque a palavra nos diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, fluirão no seu interior rios de água viva. Então a gente percebe que não é só falar, tem que ser concebido, né? Tem que ser concebido, entendido, conhecimento com entendimento, tudo. Nós temos que conhecer as profundidades, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que conceber essa palavra, nós temos que encarnar ela. Ela tem que... Eu medito, eu fico ali no altar meditando sobre essa palavra, lendo, refletindo, né, questionando, para que depois ela tenha sentido, ela produza uma vida no meu ser. E com relação a tudo. A fé, a dizer que eu tenho fé em um Deus. Mas cadê a vida da minha fé em Deus? Tem que ter vida, tem que ter sentido, tem que ter profundidade. Tudo em nossa vida tem que ter profundidade, não é assim, superficial. Eu falo, tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Não. Então a gente tem que ir se voltando aos entendimentos de que falamos, né? Que há poder no nome de Jesus, há poder quando nós adentramos ali as escrituras e o conhecemos e o encarnamos, aí sim, aí vai ter poder, porque aí eu vou conceber do Espírito Santo, verdadeiramente, né? Então tem muita diferença de falar, de conceber, de dar sentido, de dar profundidade a tudo que lemos, que falamos, as palavras, né? Então nós temos que chegar aos conhecimentos, de tudo tem profundidade. Não é só assim falar superficialmente, né? As coisas são mais complexas que imaginamos, embora simples, complexas, né? Tudo. Então nós devemos começar a nos interessar, né? A conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de um Cristo sendo formado em nós, né? Nos revestindo de toda a armadura de Deus, né? Para que conheçamos a boa, a agradável e a perfeita de nosso Deus, prestando-lhe um culto racional que raciocina, que estuda, que medita. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Anda o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como será esse varão? Como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Tiai Fondecar, Monistério de Gandaplay, Bover.